Olá pessoal, aqui é a Adriana Hutzen, psicóloga, trainer de inteligência emocional e sistêmica para pessoas e organizações. O meu trabalho é ajudar pessoas, líderes e equipes a desenvolverem essas habilidades de inteligência emocional e sistêmica para que elas possam alcançar uma alta performance sustentável. E o que é isso, Adriana, uma alta performance sustentável? É uma alta performance que está embasada, sustentada no seu bem-estar e no que faz sentido para você. Bom, nós vamos conversar melhor sobre tudo isso, mas como eu faço isso? Tanto através de treinamentos, workshops, palestras, quanto através de atendimentos individuais de coaching e psicoterapia. No vídeo de hoje, nós vamos começar a conversar sobre um tema muito legal, que é como é que a gente pode liderar com inteligência emocional e sistêmica. Então, esta é uma série de vídeos cujo assunto é Liderando com inteligência emocional e sistêmica. Por quê? Porque a maioria dos líderes que me procura para processos de coaching, para processos de desenvolvimento, tem essa demanda. Eles percebem que podem desenvolver algumas habilidades no que tange a inteligência emocional, a sua visão sistêmica, a trazer estas habilidades de inteligência emocional e sistêmica para a prática, para que eles possam ser melhores líderes. Então, uma pergunta frequente, uma demanda frequente é como ser um bom líder, como ser um melhor líder, um líder excelente. E por parte dos RHs, quando me buscam também para programas de desenvolvimento de lideranças, este é o foco. Como é que eu posso ajudar o meu time, a minha equipe, os líderes da minha empresa a serem melhores, a crescerem, a se desenvolverem e ajudarem as suas equipes a se desenvolverem também. Bom, então vamos lá, vamos começar. Nas bases do meu trabalho, eu fui garimpando aí ao longo de 15 anos de carreira algumas metodologias científicas que me ajudam a desenvolver e trazer essas habilidades então de inteligência emocional e sistêmica para a prática. Dentre elas, algumas dessas metodologias são o pensamento sistêmico, que é uma das bases de que é a base de uma das formações que eu fiz. O Process Communication Model, ou modelo do processo de comunicação, que é uma metodologia científica que tem 40 anos de pesquisas científicas e foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano, PhD em psicologia, chamado Tabe Kaler. O Mindfulness, ou atenção plena, que é outra metodologia que já tem aí décadas de pesquisas científicas, para estar nos ajudando a trazer a nossa atenção para o presente, nos ajudando a nos percebermos melhor em termos de pensamentos, emoções, impulsos para ação, comportamentos e a vivermos mais plenamente no presente também, a partir disso. O coaching também é uma das bases importantes. Eu fiz diversas formações em coaching em diversas escolas diferentes. E a neurociência, que a gente estuda muito quando começa a estudar o mindfulness, porque todas as últimas pesquisas, a última década, desde 2010 para cá, a maior parte dos estudos de mindfulness tem este foco na neurociência, na neuroplasticidade, Então, eu trago tudo isso, os melhores pontos dessas metodologias para o meu trabalho, para construir um trabalho diferenciado para vocês. Bom, quando a gente fala de liderança, alguns pontos importantíssimos são, vou trazer aqui para vocês, valores. Você, enquanto líder da sua equipe, você, enquanto líder na sua empresa, você tem fit cultural? Você já parou para pensar e para perceber quais são os seus valores centrais, o que é mais importante para você na sua vida? Porque isso, pessoal,
transparece, né, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. O que é valor central, o que é mais importante para nós na nossa vida, vai estar sempre influenciando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, e que a gente sente também, né? O que a gente pensa, o que a gente sente e aquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca construir, né, na nossa vida. Então é importante a gente ter essa consciência, porque o líder, ele está sempre sob os holofotes, tanto dos seus superiores, quanto dos seus pares, quanto dos seus liderados, dos seus subordinados, né? Então, se o líder está sempre sobre os holofotes, né, e a liderança é algo que a gente constrói pelo exemplo, não é só falando, né, é fazendo aquilo que a gente fala, tendo alinhamento, tendo coerência, isso é muito importante, né, porque se eu quero ajudar a minha equipe a se engajar, se eu quero ajudar a propagar a cultura da empresa, eu preciso ter um alinhamento com isso, né? Se não tiver alinhamento, vai ficar muito difícil para mim. A tendência é que eu me desmotive, enquanto líder, porque aquilo não está fazendo sentido para mim. E aí, se eu me desmotivar, né, e agir de outras formas, é esse o exemplo que eu vou estar passando, certo? Eu vou estar passando talvez exemplos diferentes, que não se encaixam na cultura, né, nos valores que aquela empresa quer produzir, quer construir. E aí, se eu não estou engajada, motivada e alinhada, como é que eu vou fazer isso pela minha equipe? Então, esse é um ponto importante. Então, para isso, é importante que a gente tenha a autopercepção, a autoobservação. E é importante para um líder que ele possa buscar construir uma equipe que tenha esse fit cultural também, né? Isso é importante que o RH auxilie também a selecionar pessoas que tenham esse fit cultural com os valores centrais da empresa, que sejam também valores centrais para as pessoas, porque é deste alinhamento que surge a motivação, que surge o engajamento, fazer algo que faz sentido, né, para você. E aí, quando há este fit cultural, né, da sua equipe, né, dos valores da sua equipe com os valores da empresa, o líder também precisa ter capacidade de flexibilidade, né, e de acolhimento das diversidades. Porque se os valores centrais batem, né, se a pessoa foi lá bem selecionada em termos de competências e os valores centrais batem, isso é o mais importante. E aí, provavelmente, vai ter valores diferentes, pessoas com valores diferentes na equipe de vocês, né? E isso é ótimo, porque as empresas perdem muito por selecionar pessoas muito iguais. Então, uma coisa é fit cultural, a outra é que todo mundo tem que ser exatamente igual. Isso não dá, né? Por querer encaixar as pessoas numa caixinha. Então, é natural que numa equipe, né, principalmente na vida pessoal, né, mas também impacta no trabalho, as pessoas tenham alguns valores diferentes. E também é importante a gente aprender a acolher essas diferenças. E a chave para isso é lembrar que a gente não precisa concordar com algo ou querer fazer igual para respeitar, né, o outro, para respeitar a escolha do outro. Isso é uma questão de flexibilidade e de respeito. Um outro ponto importante para um papel de liderança é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, né, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas atitudes, seus comportamentos, seus talentos, seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver. E o conhecimento do outro. Quais são os talentos da minha equipe? O que as pessoas fazem naturalmente bem? E quais são os pontos fortes dessa equipe, né? O que essas pessoas, elas ainda precisam lapidar, elas ainda precisam desenvolver. Se eu não percebo isso enquanto líder, se eu não percebo isso em relação a mim mesmo, né, vai ser mais difícil de perceber em relação aos outros. E se eu não conheço o que é talento, né, quais são os talentos da minha equipe e quais são os pontos fortes e os pontos a desenvolver,
eu não vou estar conseguindo direcionar essas pessoas e ajudando essas pessoas a colocarem esses talentos, esses pontos fortes a serviço da empresa, né? A serviço de um propósito maior do que o próprio umbigo. E isso é uma fonte muito importante de autorrealização para todo ser humano, né? Que a gente possa estar a serviço de algo maior do que nós mesmos. Então, conhecer os nossos talentos, conhecer os nossos valores centrais, entender os nossos pontos fortes e trabalhar com isso, né? Colocar isso a serviço. Isso gera engajamento, isso gera motivação, isso faz, inclusive, ajuda as pessoas a entrarem no flow, no fluxo, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente realmente gosta, que a gente realmente curte fazer, que a gente tem capacidade para isso, né? E aí é claro que quando a gente fala em flow, em teoria do fluxo, tem outros elementos que a gente não vai falar aqui, vai ficar para outra vez. Mas a gente pode explorar, tá, pessoal? Logo, logo, inclusive, esse é um ponto que faz parte de alguns dos treinamentos. Bom, então, outra coisa super importante para os líderes é que eles saibam se conectar com cada perfil de colaborador através da comunicação. Lembram que eu falei que, tendo fit cultural, a diversidade é algo super importante, né? Que as pessoas vão ter valores diferentes, vão ter comportamentos diferentes. Isso é muito bom, pessoal, porque se for todo mundo igual, né, a gente vai ser uma empresa capenga. Se tiver todo mundo o mesmo talento, os mesmos pontos fortes, né, e os mesmos pontos fracos, se forem todos muito parecidos, iguais, igual não tem como, né? Ninguém é exatamente igual, mas se forem muito parecidos, essa empresa vai ficar aí descoberta, né? Em muitos pontos, com muitos pontos a desenvolver. Então, quando a gente consegue estabelecer um ambiente de diversidade, também no que tange ao perfil comportamental, a personalidade das pessoas, a gente tem muito a ganhar, né? A gente só precisa aprender a conviver com essa diversidade de forma a colaborar. Porque ser diferente não é ruim, na verdade é muito bom, desde que a gente saiba cooperar, desde que a gente saiba unir as nossas forças. E como é que a gente faz isso? Através da comunicação. O PCM, ou Process Communication Model, ele nos traz que existem 6 tipos de personalidade e que cada tipo de personalidade tem como se fosse um piloto automático em termos de processo de comunicação. E isso quer dizer que o meu piloto automático de comunicação, a minha linguagem, pode não ser a linguagem preferida do meu interlocutor. E enquanto líder, se eu souber, então, variar a minha linguagem, variar a minha forma de comunicação, para me conectar melhor aos diferentes perfis da minha equipe, isso pode me ajudar muito a gerar conexão. Isso pode me ajudar muito a fazer com que o conteúdo da minha mensagem chegue lá, chegue no meu interlocutor, né? E isso ajuda a estabelecer relacionamentos positivos nas equipes, né? Outro ponto bem importante é a gente entender que perfis diferentes se motivam por necessidades psicológicas diferentes. Então, não adianta e preferem ambientes de trabalho diferentes, né? Então, tem pessoas que vão, talvez, se motivar mais pelo reconhecimento das suas entregas de trabalho. Tem outras que vão se motivar mais pelo reconhecimento das suas qualidades enquanto ser humano e assim por diante. Tem pessoas que vão preferir trabalhar sozinhas. Tem outras que vão preferir trabalhar em equipe. Tem outras que vão preferir circular, né, fazer parte de projetos em diversas equipes. Tem outras que vão preferir trabalhar em duplas, 1 a 1, né? Todos nós temos a capacidade de circular por todos os ambientes, mas todos nós também temos um ambiente favorito, onde a gente vai lá para recarregar as nossas baterias. E este autoconhecimento é muito importante para o líder e também é importante o líder conhecer e observar isso na sua equipe, para ajudar as pessoas a terem momentos nos seus ambientes favoritos, momentos para recarregar suas baterias. E pensando que perfis diferentes têm necessidades psicológicas diferentes,
esse líder também não vai poder recompensar as pessoas ou oferecer, melhor dizendo, os mesmos estímulos para todos, certo? Então, o que isso tudo quer dizer? Que não existe um estilo de liderança que funcione para todo mundo. O melhor estilo de liderança, segundo o Process Communication Model, e eu também acredito muito nisso, é o individualizado. Ou seja, não adianta, né, a estratégia furada número 1 de dizer, eu sou assim, esse é o meu estilo, eu lidero assim as pessoas que se adaptem. Não funciona. Você não vai ser um melhor líder assim, você não vai conseguir uma alta performance sustentável assim, né, desenvolver a sua equipe assim. E a outra estratégia que não funciona é querer encaixar a sua equipe no mesmo estilo de liderança. Então, assim, não, aqui a gente adota, vamos adotar com esta equipe que está, né, neste nível de desenvolvimento um estilo de liderança mais democrático, né, um estilo de liderança mais consultivo, mais democrático. A gente vai co-construindo porque é uma equipe que já tem um perfil mais sênior. E com esta outra equipe aqui, nós vamos adotar um perfil mais liberal ainda, porque eles têm mais experiência ainda. Com esta outra aqui, vamos adotar um estilo mais autocrático, porque são pessoas, né, que estão iniciando na carreira. Bem, o mesmo estilo de liderança, né, eu sei que tem algumas teorias que preconizam que se adote um estilo de liderança conforme o nível de maturidade da equipe, e sim, eu acredito sim que isso precisa ser levado em consideração, mas não existe um único estilo de liderança que funcione para todos os integrantes da equipe, principalmente se esta for uma equipe saudável, uma equipe diversa, uma equipe que tem perfis diversos, talentos diversos. Então, cada um vai preferir um estilo de liderança diferente, vai se desenvolver melhor através de um estilo de liderança diferente. E o líder, ele pode sim aprender a observar isso e ir adaptando o seu estilo de liderança, de comunicação, de estímulos que ele dá. Ai, Adriana, mas que difícil, né? Que complicado isso. E aí eu sou uma pessoa só e aí cada um eu vou procurar, então, liderar de um jeito, mas e quando eu estiver fazendo uma reunião, como é que eu faço? Faz a mesma coisa, né? Em uma mesma reunião, você não precisa falar exatamente do mesmo jeito com todo mundo. Você pode ter algumas interações individuais diferentes com cada um, né? E você pode aprender as 6 linguagens, os 6 estilos de comunicação e usar todos esses estilos durante o mesmo encontro, né? Variar a sua linguagem vai lhe ajudar a se conectar com perfis diferentes, né? E ser um líder mais eficaz, ok? Bom, então o melhor estilo de liderança é o individualizado. Não adianta a gente querer colocar todo mundo no mesmo saco. As pessoas são diferentes e, portanto, têm necessidades diferentes, preferem linguagens diferentes, têm estilos de comunicação diferentes, se motivam por questões diferentes, têm necessidades de desenvolvimento diferentes e talentos diferentes, certo? Um outro ponto importante é você entender que, enquanto líder, o que não pode faltar, né, no seu dia a dia de trabalho, na sua rotina, na sua atuação, é empatia e compaixão. O que tu quer dizer com isso, Adriana? Que eu tenho que ser super compreensivo o tempo inteiro, eu tenho que ser o bonzinho ou a boazinha, ficar passando a mão por cima da cabeça das pessoas, colocando embaixo da asa? Não, né? Ter empatia é conseguir enxergar a realidade através dos olhos do outro e sentir com o outro. É procurar se colocar no lugar do outro para entender melhor, né? E para conseguir se colocar a serviço, que é o segundo passo, que é a compaixão. E hoje, cada vez mais, né, as empresas, as organizações, elas têm acordado para esta necessidade, né, que as pessoas precisam sentir
que se importam verdadeiramente, que o líder se importa verdadeiramente com elas, né? Que a empresa realmente se importa com os seus colaboradores, que é um lugar legal para trabalhar, é um lugar onde as pessoas querem estar, gostam de estar, porque se sentem bem, se sentem valorizadas, se sentem bem tratadas, se sentem acolhidas, se sentem vistas nas suas individualidades, nas suas necessidades, né? Então, sim, a empatia sempre vai ser algo muito importante, né? Em todas as relações, e na de liderança, com certeza, plenamente importante. Até porque, de novo, a empatia é o primeiro passo para a compaixão. Para que eu consiga me colocar a serviço do outro, eu preciso primeiro sentir, né, o que o outro está precisando. Me conectar com o outro verdadeiramente, né? E aí eu consigo me colocar melhor a serviço, né? Ter compaixão é sentir com o outro, perceber que tipo de ajuda, né? O que o outro está precisando nesse momento e o que eu posso fazer por ele então. Às vezes vai ser só parar para ouvir e acolher, né? Com consideração e respeito. Às vezes vai ser tomar alguma outra atitude. Depende. E como é que a gente aprende, Adriana, você está falando, né, das características dos diferentes perfis, do Process Communication Model, dos diferentes estilos de comunicação, diferentes estilos de liderança e tal, legal. E como é que a gente aprende a perceber tudo isso? Bom, existem treinamentos, né? Tem treinamentos do Process Communication Model, existe um teste de perfil de personalidade que foi desenvolvido em parceria com a NASA para cada um conhecer o seu perfil. E os exercícios de mindfulness ou de atenção plena, eles também nos ajudam muito a perceber melhor os nossos pensamentos, né? Os nossos processos internos. O que está se passando na minha cabeça, o que está se passando no meu corpo, o que eu estou sentindo em termos de emoções, que são sensações fisiológicas que a gente sente no corpo, né? As nossas emoções, cada emoção tem o seu coquetel neuroquímico por trás. Então, a gente sente as emoções no corpo mesmo, né? E o Mindfulness, ele nos ajuda muito nisso, né? A gente perceber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como é que eu estou me comportando, quais são os meus impulsos para ação ou o que eu estou fazendo. E todo esse autoconhecimento, né, ele nos gera liberdade, ele nos gera poder de escolha, para que a gente saia do nosso piloto automático, né, para que a gente deixe de ser arrastado pelos nossos hábitos, pelos nossos condicionamentos, pelas nossas emoções, né, para que a gente deixe de ficar agindo no nosso pico de estresse, né, naquele piloto automático também de luta, fuga ou paralisia, que a gente possa realmente escolher como agir, como lidar frente a cada situação, né? Então, o Mindfulness pode nos ajudar muito nisso. E o último ponto, né, muito importante, que eu gostaria de ressaltar, que é fundamental, né, para todo líder ter muito claro, é que o seu papel enquanto líder, o seu principal papel é desenvolver a sua equipe. É estar a serviço da sua equipe, a serviço do desenvolvimento da sua equipe. Porque quem vai gerar alta performance é a equipe, né? É a cooperação, né, desta equipe que se torna, na verdade, é a cooperação de um grupo de pessoas que, a partir desta colaboração, se torna uma equipe, se torna um time coeso. E o que este time coeso pode produzir vai muito além do que cada um pode produzir individualmente quando a gente consegue somar as forças, né? Somar os talentos, somar os pontos fortes, se apoiar, né? Um apoiar os pontos fracos do outro. Bom, então nisso eu não sou tão bom e o outro é super bom, então o outro vai me ajudar nisso e vice-versa, né? Então, estar a serviço, né? Para ser um bom líder, na verdade, para ser um líder melhor, um líder excelente, um líder de alta performance, você precisa ser um líder desenvolvedor da sua equipe, ok?
porque a sua alta performance é a alta performance da sua equipe. E é muito importante que os líderes tenham isso claro, né? Porque, enfim, às vezes os líderes têm algumas trajetórias, né? Eu tenho uma trajetória de muita experiência, né? De muita experiência técnica e pouco foco realmente no desenvolvimento de habilidades comportamentais, de habilidades de desenvolvimento de pessoas, né? E cada vez mais fica claro, fica transparente que desenvolver pessoas, né? Lidar com pessoas, esse é o trabalho principal de um líder, né? E não tanto as questões técnicas. Claro que o conhecimento técnico ele vai fazer parte da trajetória de um líder, mas este deixa de ser o ponto principal quando a gente passa para um cargo de liderança, né? Os líderes estratégicos, eles não colocam tanto a mão no operacional, né? Eles sabem delegar, eles sabem orientar e eles sabem desenvolver as suas equipes. Bom, Adriana, e como é que a gente faz isso, né? Como eu disse para vocês no início, né, tanto através de treinamentos, programas de desenvolvimento, workshops, quanto através de atendimentos individuais, de coaching, de psicoterapia, investigando o seu perfil de personalidade, né, investigando o seu processo de comunicação, como é que são os seus comportamentos quando você está sob estresse. Tudo isso pode ser trabalhado, né, e é o meu foco de trabalho. Bom, o importante, pessoal, é que vocês sempre busquem trazer tudo isso para a consciência, né, e colocar em prática as coisas que se tornaram conscientes. É assim que a gente vai evoluindo, é assim que acontece o processo de evolução. Trazer para a consciência e praticar. E a maestria vem pela prática, né? Eu sempre repito isso. Quanto mais a gente... não adianta só a gente entender uma coisa, né? Quanto mais a gente pratica aquele entendimento, mais a gente vai incorporando esse entendimento e mais vai ficando natural. A gente vai incorporando novas habilidades, ok? Então, era esse o conteúdo que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês, né? Se você gostou, então curte, comenta, compartilha. Compartilhe com pessoas, com líderes, com RHs que você acha que você pode estar ajudando com esse conteúdo, né? Trazendo aí alguns insights importantes, algumas linhas importantes aí de desenvolvimento, né? De evolução. E fique comigo para mais conteúdos transformadores como este. Um abraço!